Hoje a gente vai falar sobre progressão aritmética, né? Muito conhecida também como PA. O que seria essa progressão, né? Eu tenho uma sequência e eu tenho uma lógica, uma razão que vai mudando, vai aumentando ou diminuindo essa sequência. Então, eu tenho essa fórmula geral aqui, ó, né? AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, onde esse AN seria o meu enésimo termo, seria o meu último termo. É o A1, o meu primeiro termo. Esse N seria a quantidade de termos que eu tiver nessa sequência, e o R é a razão, né? Como que essa sequência vai estar aumentando ou diminuindo. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. Eu tenho uma sequência que eu tenho os números 2, 5, 8 e etc. Para eu ter certeza que essa sequência aqui é uma PA, então eu preciso analisar de quanto em quanto ela está, nesse meu exemplo, de quanto em quanto ela está aumentando. Então, no caso de 2, ela foi para 5. Para mim, aqui ela aumentou 3. Aqui de 5, ela foi para 8. Então, aumentou 3 também. Quando eu tenho uma coisa constante, né? Quando eu tenho um número fixo que ele está aumentando ou diminuindo, é o que a gente chama de PA, de razão, né? Então, eu tenho uma PA aqui de razão 3. Como é que eu vou fazer, por exemplo, para eu achar o 15º termo? Que aí eu vou chamar de A15. Como é que eu faço para calcular isso? Bom, eu tenho 3 formas diferentes de calcular essa PA. Eu poderia estar fazendo na raça. O que é fazer na raça? É ir somando 3 unidades até eu chegar no 15º termo, né? Eu poderia também estar fazendo pela fórmula. Então, qual das duas, né, opções eu vou fazer vai depender do que eu tiver de informação. Claro que se eu ficar somando 3, seria uma coisa que demoraria um pouquinho mais. Então, como é que a gente vai fazer para resolver pela fórmula? Então, primeira coisa que eu gosto de estar fazendo é colocar as informações, é retirar as informações desse meu exemplo. Então, aqui o que eu tenho de informação? Que a meu primeiro termo vale 2. E a minha razão, né, é de quanto ele está aumentando, no caso, vale 3. E eu quero a 15ª posição. Se eu quero a 15ª posição, então eu concluo que nessa minha sequência vão ter 15 termos. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai seguir essa fórmula aqui. Vou colocar os elementos em cima dessa fórmula. Então, quem vai ser o meu último termo para mim aqui? Esse meu último termo vai ser o A15, que é o que eu quero achar. Quem é o primeiro? Ó, coloquei aqui o primeiro termo, é o segundo, né? Aqui, ó, N menos 1. Então, se eu tenho 15, sempre vai ser um a menos. Então, vai ser 14 vezes a razão, que é 3. E agora, a gente só faz o cálculo. Então, aqui, ó. Cuidado para não fazer a soma primeiro, né? Aí, a gente vai lembrar sempre daquela regra da expressão numérica. Primeiro, a multiplicação. Então, vamos fazer aqui, ó, 14 vezes 3. Aqui dá 12,42 com 2, 44. Esse aqui é o meu 15º termo, usando essa fórmula geral. Existe uma outra fórmula, né, que a gente pode usar, que eu posso fazer da seguinte forma, assim. Essa fórmula geral, a gente usa o primeiro termo como referência. Eu posso usar, por exemplo, segundo, terceiro, quarto, qualquer termo que eu quiser, dependendo do que eu tiver de informação. Então, eu vou fazer esse aqui, ó, usando o meu terceiro termo. Então, o meu A3, né, o meu A15, eu vou colocar aqui, ó, ele vai ser quem? O meu A3 vai ser a minha referência, tá? Eu vou pegar o terceiro termo. Como que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui tem um jeitinho simples. Toda vez que eu quiser usar outro elemento, né, que não seja o meu primeiro termo, para eu fazer a fórmula, eu vou sempre pensar na seguinte
condição aqui, ó. Vamos por aqui. Vou precisar de um número que somado com esse 3 que tá aqui, ó, vai me dar esse 15 que eu quero. Então, o que seria isso assim, ó? Eu vou pegar o terceiro termo mais 12 vezes a razão. Por que 12? Porque se eu pegar o 3 com esse 2, somar esses dois, vai dar o meu 15º termo, tá? E aí eu vou vou substituir, né? Então, meu A15 vai ser o meu terceiro termo, no caso seria aqui, ó, o 8, mais 12 vezes a razão, que é 3, né? E aí eu vou aqui, ó, 12 vezes 3, 36, mais 8, vou pôr uma passagem a mais aqui, ó, 44. Prontinho, ó. Deu o mesmo resultado que aqui de cima, né? Então, essa outra fórmula eu posso usar toda vez que eu tiver um outro valor que não seja o primeiro, tá? Então, eu posso usar qualquer uma das duas fórmulas, o que precisar tá fazendo, ok? Então, essa foi a nossa primeira aula sobre progressão aritmética, né? Sobre PA. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre operações e outros conteúdos a respeito de PA, ok? Então, até mais. Tchau, tchau.